Dom profético. Sinais que não podem ser ignorados. Se você tem sentido que algo está mudando em sua vida, se percebe sinais ao seu redor que parecem sussurrar sobre uma nova temporada, então este conteúdo foi preparado especialmente para você. Existe um dom profético sendo despertado em nossos dias, e os sinais estão por toda parte. Fique até o final, porque vou revelar o sinal mais poderoso que confirma que sua temporada de vitória já começou. Você já percebeu como Deus trabalha através de sinais e maravilhas para nos mostrar seus planos? O dom profético não é apenas sobre predizer o futuro, mas sobre discernir os tempos e reconhecer quando o Senhor está movendo as peças do tabuleiro celestial a seu favor. Imagine por um momento, e se todo o desafio que você enfrentou até aqui foi apenas preparação para o que está por vir? A profecia bíblica nos ensina que, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Isso significa que você não está caminhando às cegas. Existe um propósito divino sendo tecido em sua história, e os sinais estão se manifestando ao seu redor. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele não apenas revelou o futuro, mas trouxe esperança e direção para uma nação inteira. O mesmo Deus que falou com Daniel está falando com você hoje. Cada obstáculo superado foi uma preparação. Cada lágrima derramada foi uma semente plantada no solo de sua alma. O profeta Jeremias nos lembra que Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Sua história não termina na dor, ela apenas começou a ser reescrita. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, ele não podia imaginar que aquela traição seria o primeiro passo para se tornar governador do Egito. O que parecia destruição era, na verdade, posicionamento estratégico. Deus estava preparando não apenas a salvação de José, mas de toda uma nação. E se eu te dissesse que sua atual situação é exatamente isso? Um posicionamento estratégico do céu. O dom profético desperta em você a capacidade de ver além das circunstâncias. Não se trata de negar a realidade, mas de enxergar a realidade celestial por trás dos fatos terrenos. Porque as minhas cogitações não são as vossas cogitações, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. O que você chama de problema, Deus chama de projeto. Se este conteúdo está tocando seu coração, não guarde para si. Compartilhe com aquela pessoa que também precisa ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o melhor ainda está por vir. Tenho uma revelação poderosa que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os próximos dias. O despertar da sensibilidade espiritual. Você tem notado uma sensibilidade diferente em seu espírito? Uma capacidade maior de perceber as nuances espirituais ao seu redor? Este é um dos primeiros sinais do despertar profético. Como Samuel, que mesmo criança conseguiu ouvir a voz de Deus quando Eli já não a discernia mais, você está sendo chamado para um novo nível de intimidade com o Criador. A sensibilidade espiritual não surge do nada. Ela é cultivada através da busca genuína e do coração quebrantado diante de Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17. Cada momento de dor que você atravessou foi, na verdade, um processo de afinação de seu instrumento espiritual. Pense em Ana, mãe de Samuel. Sua esterilidade não era uma maldição, mas uma preparação para gerar o profeta que ungiria reis. Sua angústia no templo, que até o sacerdote confundiu com embriaguez, era o trabalho de parto de um milagre. Quando você sente seu coração mais sensível, quando pequenas coisas te emocionam profundamente, saiba que Deus está refinando sua capacidade de percebê-lo. Esta sensibilidade é um dom, não uma fraqueza. Enquanto outros caminham pela vida de forma superficial,
Você consegue captar os sussurros do céu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Jesus não falou essas palavras por acaso. Ele sabia que nem todos teriam a sensibilidade necessária para compreender os mistérios do reino. O profeta Eliseu tinha essa sensibilidade aguçada. Ele conseguia perceber quando o rei da Síria planejava emboscadas contra Israel, chegando ao ponto do rei inimigo pensar que havia espião em suas fileiras. Não é assim, ó rei meu senhor, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. 2 Reis 6:12. Cultive essa sensibilidade. Não a veja como uma sobrecarga emocional, mas como uma antena espiritual que Deus está sintonizando para captar as transmissões celestiais. Você não está sendo chamado para carregar os fardos do mundo, mas para ser um canal através do qual o céu toca a terra. Sonhos e visões se intensificam, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Se seus sonhos têm se tornado mais vívidos, mais carregados de significado, você está experimentando uma das manifestações mais claras do despertar profético. Deus sempre usou sonhos para se comunicar com seus servos. José, filho de Jacó, recebeu através de sonhos não apenas a revelação de seu destino, mas também a sabedoria para interpretar os sonhos de outros. Quando Faraó precisou de direção para salvar o Egito da fome, foi através da interpretação profética de José que a nação encontrou salvação. Não despreze seus sonhos, mesmo aqueles que parecem confusos ou fragmentados. Muitas vezes, Deus fala em símbolos e parábolas porque nossa mente natural não conseguiria processar a grandeza de seus planos. Fala-lhe em sonhos. Números 12:6, foi a forma que Deus escolheu para se comunicar com muitos de seus profetas. Daniel teve visões que inicialmente o perturbaram, mas que revelaram os planos de Deus para nações inteiras. Eu, Daniel, fiquei espantado da visão, mas ninguém a entendeu. Daniel 8:27. Se você tem tido sonhos que parecem carregados de significado, mas ainda não compreende, saiba que está em boa companhia. O entendimento virá no tempo apropriado. As visões não são apenas sobre o futuro distante. Muitas vezes são direcionamentos específicos para suas decisões presentes. Quando Paulo teve a visão do homem da Macedônia, imediatamente soube que devia mudar sua rota missionária. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16:9. Mantenha um diário de sonhos. Ore pedindo discernimento. Nem todo sonho é profético, mas quando Deus fala através deles, Ele também dará a interpretação. Lembre-se, você foi criado para ser um receptor das comunicações celestiais, não um mero espectador da vida. Palavras que se cumprem geram confiança. Um sinal inequívoco do dom profético em operação é quando suas palavras de fé começam a se materializar na realidade. Não estamos falando de coincidências, mas de declarações feitas em fé que encontram cumprimento divino. Como Elias, que declarou seca por 3 anos e depois declarou chuva, suas palavras carregam peso espiritual. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Quando você fala sob inspiração divina, está liberando o poder criativo de Deus através de suas palavras. Cada declaração de fé é uma semente plantada no reino espiritual. Lembre-se de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Deus não enviou um anjo para ressuscitar aqueles ossos. Ele ordenou que o profeta profetizasse para eles. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4.
O milagre aconteceu através da palavra profética pronunciada por um homem que decidiu crer no impossível. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, João 11:43, ele estava demonstrando o poder da palavra profética. 4 dias de decomposição não eram páreo para uma palavra vinda do coração de Deus. Se você tem falado sobre situações mortas em sua vida e elas têm começado a mostrar sinais de vida, reconheça que Deus está operando através de você. A confiança não vem da sua capacidade, mas da fidelidade daquele que fala através de você. Pedro caminhou sobre as águas não porque era um grande nadador, mas porque Jesus disse, vem. Quando suas palavras de fé começam a se cumprir, você percebe que não está sozinho nesta jornada. Não tenha medo de declarar coisas que ainda não vê com os olhos naturais. Abraão creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Suas palavras proféticas são pontes entre o que é e o que será, entre a realidade presente e a promessa futura. Discernimento aguçado sobre pessoas e situações. O dom profético desperta em você uma capacidade sobrenatural de discernir corações, intenções e o que realmente está acontecendo por trás das aparências. Como Jesus, que conhecia a todos e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2:24-25. Você começa a perceber além da superfície. Este discernimento não é julgamento nem crítica, mas sim sabedoria divina para navegar relacionamentos e situações com prudência celestial. O profeta Samuel quase ungiu Eliabe como rei, impressionado por sua aparência, mas Deus lhe disse, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Quando Paulo chegou a Filipos, ele imediatamente discerniu que Lídia tinha um coração aberto para o Evangelho, enquanto também identificou que uma jovem estava atormentada por espírito adivinhador. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16:14. O mesmo espírito que abriu o coração de Lídia revelou a Paulo a condição espiritual dela. Este discernimento é uma proteção divina. Assim como Eliseu sabia das emboscadas planejadas contra Israel, você começará a perceber situações que podem prejudicá-lo antes que se materializem. Não para viver em paranoia, mas para caminhar em sabedoria. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. O rei Davi tinha esse discernimento aguçado. Quando Absalão começou a conspirar contra ele, o Espírito de Deus alertou o coração do rei através de sinais sutis. Antes mesmo da rebelião se manifestar abertamente, Davi já sabia que algo não estava certo. O discernimento profético não é paranoia, é sabedoria celestial operando através de um coração sintonizado com Deus. Use esse dom para abençoar, não para julgar. Quando você discerne uma ferida no coração de alguém, seja instrumento de cura. Quando percebe um talento escondido, seja encorajador. O discernimento profético existe para edificar o reino, não para destruir pessoas. Intercessão com carga espiritual. Você tem sentido um peso inexplicável de orar por certas pessoas ou situações. Este fardo de intercessão é uma das manifestações mais poderosas do dom profético. Como Jesus, que vivendo para sempre interceder, Hebreus 7:25, você está sendo chamado para se posicionar na brecha entre o céu e a terra. Moisés viveu esta realidade quando Deus quis destruir o povo de Israel por causa do bezerro de ouro. Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32:10. Mas Moisés se colocou na brecha, intercedendo pelo povo até que o coração de Deus se comovesse. Sua intercessão salvou uma nação inteira.
A intercessão profética não é apenas pedir, é sentir o coração de Deus sobre uma situação. Quando Jeremias chorou pelos pecados de Judá, ele não estava sendo emocional demais. Ele estava sentindo a dor de Deus pelo seu povo. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9:1. Esta carga espiritual pode vir de forma súbita. Você pode estar em um momento comum do dia e, de repente, sentir necessidade urgente de orar por alguém específico. Não ignore esses impulsos. Eles são convites divinos para participar da obra redentora de Deus na vida de outras pessoas. Daniel intercedeu pelo seu povo com tal intensidade que um anjo foi enviado especificamente para fortalecê-lo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12. Suas orações movem o céu e mobilizam recursos espirituais. A intercessão profética é um ministério de amor. Quando você sente carga por alguém, está sendo convidado por Deus para participar do processo de salvação, cura ou restauração desta pessoa. Não é um fardo pesado demais para carregar. É um privilégio celestial de cooperar com o Criador na transformação de vidas. Estabeleça horários específicos para intercessão. Mantenha uma lista de pessoas e situações pelas quais sente carga espiritual. E lembre-se, cada oração intercessória é uma semente plantada no reino espiritual que produzirá frutos na dimensão natural. Revelações. Durante a adoração tem se tornado um portal através do qual Deus revela seus segredos para você? Quando você entra em intimidade com o Criador através do louvor e adoração, é natural que Ele compartilhe os mistérios de seu coração, porque os seus ocultos segredos faz saber aos que o temem, e o seu conserto lhes faz conhecer. Salmos 25:14. Davi, o salmista, recebia revelações profundas durante seus momentos de adoração. Muitos dos salmos nasceram de encontros íntimos com Deus, onde verdades eternas foram desvendadas. No Salmo 139, ele declara: Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos 139, 1-2. Esta não era apenas poesia, era revelação recebida em adoração. João, na ilha de Patmos, estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10, quando recebeu a maior revelação profética do Novo Testamento. O livro do Apocalipse nasceu de um momento de adoração que se transformou em visão celestial. Quando você adora de coração, cria um ambiente propício para revelações divinas. A adoração quebra as barreiras entre o natural e o espiritual. Como Paulo e Silas na prisão, que adoravam à meia-noite até que um terremoto abriu todas as portas, sua adoração tem poder para abrir dimensões espirituais e liberar revelações que transformarão sua vida e de outros ao seu redor. Durante a adoração, Deus pode revelar estratégias, soluções, direcionamentos e até mesmo mostrar aspectos de seu caráter que você ainda não conhecia. Mas a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. Não trate a adoração como mero ritual ou aquecimento para o que realmente importa. Ela é o lugar onde o céu se abre, onde revelações nascem, onde seu espírito se conecta com o Espírito de Deus em uma dança celestial de amor e revelação. Crie momentos específicos de adoração íntima em sua rotina e observe como Deus começará a compartilhar seus segredos com você. Timing profético. Se alinha. Você tem percebido que as coisas começaram a fluir de forma diferente em sua vida? Encontros que acontecem na hora certa, oportunidades que surgem no momento perfeito,
conexões que se estabelecem de forma quase sobrenatural. Este é o timing profético de Deus se alinhando com sua jornada. Esther foi posicionada para um tempo como este. Esther 4:14. Não foi coincidência que ela se tornou rainha justamente quando seu povo precisava de uma intercessora no palácio. Deus havia orquestrado cada detalhe para que, no momento profético certo, ela pudesse cumprir seu destino e salvar uma nação inteira. O timing de Deus é perfeito, mesmo quando não conseguimos compreender. Quando Jesus foi ao sepulcro de Lázaro, as irmãs reclamaram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas Jesus tinha um timing profético específico. Ele não chegou atrasado. Chegou exatamente no momento certo para demonstrar sua glória através da ressurreição. Neste momento de sua vida, portas que estavam fechadas por anos podem estar se abrindo. Pessoas que você não via há tempos podem estar reaparecendo. Oportunidades que pareciam perdidas podem estar ressurgindo com força renovada. Isso não é acaso. É o timing profético de Deus se manifestando. Paulo teve várias tentativas frustradas de ir para Roma pregar o Evangelho, até que foi levado como prisioneiro. O que parecia ser a pior situação possível tornou-se a estratégia divina para que ele chegasse à capital do império com todas as despesas pagas e uma audiência cativa. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Atos 28:30. Não desanime se algumas coisas ainda não aconteceram no seu tempo. O atraso de Deus é proteção, preparação e posicionamento estratégico. Quando Davi foi ungido por Samuel, ele não subiu ao trono imediatamente. Passou anos nas cavernas, sendo perseguido por Saul até que o timing profético se completasse. Confie no cronômetro celestial. Deus nunca se atrasa, mesmo quando nossas expectativas dizem o contrário. O que Ele está preparando para você é maior do que suas expectativas e vale a pena esperar pelo timing perfeito. Curas emocionais. Através de revelações. Deus tem usado revelações proféticas para trazer cura às suas feridas mais profundas. Uma das manifestações mais belas do dom profético é quando o Espírito Santo revela verdades que destroem mentiras e liberam o coração de traumas antigos. Como Jesus disse à mulher samaritana, detalhes específicos de sua vida, trazendo cura através da revelação. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4:16-18. Esta revelação não foi para envergonhá-la, mas para mostrar que Deus a conhecia completamente e ainda assim a amava. Muitas vezes, nossas feridas emocionais estão enraizadas em interpretações incorretas de eventos passados. O dom profético pode trazer luz divina sobre situações que você interpretou de forma equivocada, revelando o amor e o cuidado de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de sua história. José teve que receber revelação divina para compreender que a traição de seus irmãos era, na verdade, um plano divino para a salvação. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50:20. Esta revelação transformou amargura em gratidão, ressentimento em adoração. O profeta Natã trouxe a Davi não apenas repreensão pelo seu pecado com Batseba, mas também revelação do perdão divino. Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. A revelação profética não apenas expõe, ela também restaura e cura. Quando Deus revela verdade sobre seu passado, Ele está oferecendo uma nova narrativa para sua história. As cicatrizes não desaparecem, mas ganham novo significado.
O que era fonte de dor se transforma em testemunho de superação. O que gerava vergonha se torna motivo de gratidão pelo amor incondicional do Pai. Permita que Deus reescreva sua história através de revelações proféticas. Cada verdade que Ele revela é um passo em direção à liberdade emocional completa. Você não é definido pelos seus traumas, mas pelas promessas que Deus tem para você. Unções específicas se manifestam. Você tem descoberto talentos e capacidades que não sabia que possuía? O despertar profético frequentemente vem acompanhado da manifestação de unções específicas que estavam dormentes em sua vida. Como Davi, que era apenas um pastor de ovelhas, até ser ungido por Samuel e descobrir que também era músico, guerreiro e rei. A unção não é apenas uma sensação espiritual, ela é capacitação divina para realizar obras específicas. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Ele não apenas deu a visão, deu também a unção que transformou um gago em um dos maiores oradores da história. Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. Bezalel recebeu unção específica para trabalhos artísticos no tabernáculo. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o lavor, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Êxodo 31:3-4. Deus tem unções específicas para cada área de atuação humana, e você pode estar descobrindo a sua. A unção profética pode se manifestar através de dons artísticos, capacidade de liderança, habilidade de ensino, talentos empresariais ou qualquer área onde Deus deseja usar você como instrumento de transformação. O importante é reconhecer que estas capacidades não são coincidência. São dádivas divinas sendo despertadas para um propósito específico. Salomão pediu sabedoria para governar e recebeu uma unção que o tornou o homem mais sábio de sua época. Sua sabedoria atraía reis e rainhas de nações distantes que vinham aprender com ele. E de todos os povos vinham a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 4:34. Não subestime os talentos que estão emergindo em sua vida. Cada habilidade que se manifesta é uma ferramenta que Deus está colocando em suas mãos para cumprir seus propósitos através de você. A unção que você recebe não é apenas para seu benefício, mas para abençoar outros através de suas capacidades específicas. Desenvolva essas unções através de prática, estudo e oração. Assim como Davi aperfeiçoou suas habilidades musicais, cuidando das ovelhas, use cada oportunidade para lapidar os dons que Deus está despertando em você. A autoridade espiritual se estabelece. Você tem percebido que sua palavra carrega um peso diferente quando você ora ou ministra para outras pessoas? A autoridade espiritual é um dos frutos mais evidentes do desenvolvimento do dom profético. Como Jesus, que ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29. Sua voz começa a carregar unção que transforma vidas. Esta autoridade não vem de posição ou título, mas de intimidade com Deus e quebrantamento pessoal. Quando Paulo foi mordido por uma víbora em Malta e não morreu, os nativos reconheceram que havia algo diferente nele. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Atos 28:1-2. A autoridade espiritual se manifesta através de sinais e maravilhas. O centurião romano reconheceu em Jesus uma autoridade que nem ele, com todo o seu poder militar, possuía. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e a outro, vem, e ao meu servo, faze isto e faz. Mateus 8:9. A autoridade espiritual opera em dimensões que transcendem o poder humano.
Esta autoridade se manifesta quando você ora e coisas acontecem, quando você abençoa e as pessoas são transformadas, quando você declara e as circunstâncias se alinham. Não é arrogância, é o resultado natural de uma vida rendida aos propósitos de Deus. Pedro e João tinham essa autoridade quando ministraram ao coxo na porta do templo. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3, 4, 6. A autoridade espiritual transforma impossibilidades em milagres. Use esta autoridade com sabedoria e humildade. Lembre-se de que ela foi dada para edificar, não para destruir, para servir, não para dominar. A verdadeira autoridade espiritual sempre aponta para Jesus e resulta em vidas transformadas e corações curados. O sinal definitivo: amor incondicional. Pelo povo de Deus. Chegamos ao sinal mais poderoso e definitivo de que o dom profético está operando em sua vida: o amor incondicional pelo povo de Deus. Quando você sente o coração de Deus pelos outros, quando suas lágrimas se derramam pelas necessidades alheias, quando você intercede mesmo por aqueles que o magoaram, você experimentou a expressão máxima do coração profético. Jeremias é chamado de profeta das lágrimas porque chorava constantemente pelas condições espirituais de seu povo. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9:1. Este não era apenas sentimentalismo, era o coração de Deus pulsando através de um homem quebrantado. Jesus demonstrou este amor quando chorou sobre Jerusalém, e quando ia chegando vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos." Lucas 19, 41, 42. O amor profético vê além dos defeitos e enxerga o potencial divino em cada pessoa. Este amor não é baseado em reciprocidade ou merecimento. É reflexo do amor incondicional de Deus. Quando Oséias foi ordenado por Deus a casar com Gomer, uma prostituta, e depois perdoá-la e restaurá-la repetidas vezes, ele estava demonstrando o amor incansável de Deus por seu povo infiel. Paulo expressou este amor quando disse: "Porque poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne." Romanos 9:3. O coração profético é capaz de sacrifícios extremos pelo bem-estar espiritual de outros. Quando você sente compaixão genuína por pessoas que ainda não conhecem Jesus, quando intercede por líderes que falharam, quando seu coração se comove com as necessidades dos órfãos e viúvas, você está operando no nível mais alto do dom profético. Este amor não julga, ele restaura, não condena, ele redime. Moisés demonstrou este amor quando intercedeu pelo povo rebelde no deserto. Mesmo depois de todas as murmurações e rebeliões, ele se colocou na brecha. "Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito." Êxodo 32, 32. O verdadeiro profeta prefere perecer a ver o povo de Deus destruído. Este é o sinal definitivo porque revela que você não está buscando o dom profético para exaltação pessoal, mas por amor genuíno às almas. Quando Deus encontra um coração que bate no ritmo do seu amor pelas pessoas, Ele confia a esse coração revelações que podem transformar vidas e nações inteiras. Se você reconheceu estes sinais em sua vida, saiba que Deus está preparando algo extraordinário através de você. O dom profético não é um fim em si mesmo, mas um meio para que o amor de Deus alcance corações feridos e vidas quebrantadas. Não guarde estas revelações apenas para si. Compartilhe este conteúdo com aqueles que também precisam reconhecer o mover profético de Deus em suas vidas.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de edificação e crescimento espiritual. Lembre-se, você foi chamado para ser voz de esperança em uma geração que precisa ouvir que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma e ainda faz maravilhas. Seu dom profético é a ponte entre o coração de Deus e as necessidades humanas. Qual destes sinais proféticos você tem percebido com mais intensidade em sua vida ultimamente? Compartilhe nos comentários sua experiência e como Deus tem se revelado através destes sinais. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para reconhecer o mover de Deus em sua própria jornada.